Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da série de componentes da biblioteca do JSF e vamos dar prosseguimento ao vídeo anterior. Tá? Então nós estávamos falando sobre os componentes de saída de dados, né? O H-Output-Text. Aí vocês estão vendo que você pode usar tags HTML dentro do texto do componente e basta usar o escape igual a false para ele não passar literalmente a tag HTML, mas aplicar a tag HTML ao elemento. Inclusive tem um erro aqui. Aqui é para aparecer itálico, tá? O correto seria isso, ó. Ou seja, ele vai processar o itálico aqui dentro, caso o escape seja igual a false. Outro elemento que você tem também na biblioteca H são os labels. Você pode rotular os seus elementos inputs com um label, ok? Nesse caso aqui, você precisa dizer que o label é para um determinado componente. No caso aqui, um componente igual a nome, ó, input é igual a nome, então esse label com esse texto, tá, vai ser aplicado a esse componente nome aqui. Você pode indicar uma tecla de acesso. Se você teclar Enter ou Alt N na página, na visão JSF que está no teu browser, o cursor vem parar aqui no input. O label serve para esse tipo de coisa também, ok? Veja que aqui não precisa passar o nome composto do componente, ou seja, prefixado pelo formulário onde ele está inserido. Você pode também gerar elementos formatados. Isso aqui parece um pouco Construtor C com o printf do C, né? Então você pode colocar, ó, entre colchetes índices. Depois você passa parâmetros para esse com a tag fparam. Olha só, o uso aqui de um componente da biblioteca F, que não gera componentes visíveis HTML, mas servem de apoio a esses componentes, tá? Nesse caso aqui eu estou passando parâmetros. O primeiro fparam é o 0, o segundo é o 1, o terceiro é o 2, a numeração começa com 0, tá? Eu posso repetir um índice dentro do meu texto quantas vezes eu quiser. Aqui o 0 aparece duas vezes, ó. Vou lá. Nesse caso aqui ele vai pegar a propriedade name de um backbean chamado user, ele vai dar getName nesse objeto usuário aqui, que é um backbean, ele retorna João, então vai aparecer aqui ali, olá João. Meu perfil é programador, aqui está fixo dentro do código, ó, o parâmetro está fixo, não vem de uma expressão de linguagem. E aí João de novo, João, seu browser ele vai pegar o parâmetro, o terceiro parâmetro, que é o de índice 2, ele vai usar esse elemento predefinido do JSFL, header, que acessa o cabeçalho do protocolo HTTP e vai buscar esse cabeçalho user agent, que identifica o navegador. Então ele vai identificar o navegador que João está utilizando, certo? Uma coisa interessante é que esses elementos aqui, colchetes, você pode personalizá-los no caso de datas ou se você não quiser exibir o valor real dele. Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, um elemento de índice 1, a título de exemplo, né? O índice aqui vai depender de qual elemento você está exibindo. E esse elemento de índice 1, vamos supor que seja uma data. Você pode usar a palavra fixa date, separado por vírgula, e depois o formato dessa data. Você pode especificar esse formato indicando valores, campos de formatação, caracteres de formatação, ou então nomes predefinidos, padrões de data. E aí vocês consultem aí o elemento H-Output-Format para saber que valores você pode colocar aqui quando se trata de nomes. Quando se trata de caracteres de formatação, sugiro que vocês consultem a classe SimpleDateFormat, porque são os mesmos caracteres. Então abre o navegador, digita javadoc, SimpleDateFormat, e ele vai abrir para você o javadoc da classe SimpleDateFormat. Se quiser consultar, por exemplo, quais são os nomes aqui, né, da tag H-Output-Format, digita HTML, Output Format, Javadoc, API, JSF, palavras-chave aí, e você vai baixar o Javadoc da classe HTML Output Format. E provavelmente lá deve ter uma explicação sobre que valores você deve colocar aqui. Medium, Complete, não sei exatamente quais são os valores, eu uso muito pouco esse tipo de componente, tá? Acho que só cheguei a usar umas 2 ou 3 vezes. No caso aqui de data. Usei uma vez para data e usei uma vez para essa forma choice aqui. Então você pode passar duas palavras reservadas, além do índice do parâmetro, que é date e choice. Ok?
O choice, pessoal, é o seguinte, eu não quero exibir o valor do parâmetro. Vamos supor que esse parâmetro aqui retornasse um número. 0, 1, 2, 3, 4, 5, user.idade. Ou então user.número de pontos. Tá? Então, esse número de pontos, você usa um choice. E aí, ó, 0, se o valor for 0, ele vai exibir, em vez de 0, vai exibir palavra nenhuma. E aí, tudo colado aqui, ó, esse padrão aqui você passa como sendo um string só, uma coisa só. Se o valor for 0, vai exibir nenhum. Se o valor for 1, ele vai exibir 1. Se o valor for 2 ou maior que 2, ele vai exibir 2. Tá? Então, você poderia substituir aqui por vários, né? Certo? Então, 0, depois 1, ele vai exibir o nome 1, e 2 ou mais, ele exibe o valor vários, tá? Vou até modificar esse slide aqui também. Eu acho que o exemplo fica mais interessante assim. Então, se for 2 ou mais, ele vai exibir a palavra vários ao invés do valor, tá? Usando o choice. Hiperlinks. Você pode tanto definir hiperlinks usando a tag A do próprio HTML, quanto se você quiser manipular programaticamente esse objeto em algum momento da sua vida, da vida do componente, né, na aplicação, você pode usar o elemento de saída output link. Ele vai gerar um link. Tá? E você pode misturar isso com parâmetros. O output link aqui geraria esse ahref, vai pegar o value aqui e botar aqui, vai pegar o output text e colocar como sendo o nome do texto linkado, tá? E vai ficar sublinhado para você clicar e navegar para outra página, né? A âncora do documento. E aqui também ele gera uma âncora de documento, né? O elemento A é âncora. E você tem um parâmetro código igual a 100. Então você pode passar parâmetros também. E aí ele já coloca a interrogação, ó, e código igual a 100. Você não deve usar a interrogação código igual a 100 aqui direto no output link, no value do output link. Você deve passar isso como parâmetro. Até porque pode ser que não seja um valor fixo aqui, ó. Você pode botar uma expressão de linguagem aqui, tá? Hashtag, abre chaves, meu bin, ponto, valor do código. E aí esse valor do código vem dinâmico lá do backbin. Em vez de você estar com ele fixo aqui dentro da sua página, tá? As mensagens. Existem dois tipos de mensagens no JSF. Existe a mensagem específica para um componente, existe uma mensagem que ela é global. No caso do elemento HMessage no singular, ele é uma mensagem específica. Inclusive, o atributo for aqui está dizendo, ó, é uma mensagem para campo login. Então, apenas se houver problemas de validação, de conversão, de obrigatoriedade no campo login, é que esse campo de mensagem vai ser usado. Tá? Se nessa página só existir esse campo de mensagem, ela só vai exibir mensagens que sejam direcionadas para o campo de login. Qualquer mensagem de outro campo não vai aparecer aqui. E aí, se der um erro em outro campo, que não seja o login, seja a senha, vamos supor, a idade, sei lá o que é que tem aí nesse usuário, ele volta para a página e não vai aparecer mensagem de erro em canto nenhum. Você vai ficar sem saber onde é que aconteceu o erro, né? Em que campo foi que aconteceu o erro, que tipo de erro foi, porque a mensagem não vai aparecer. Ele volta para a página de forma silenciosa, sem exibir mensagem de erro nenhuma. Tá? Uma mensagem ela tem esses 4 níveis de severidade. Ela pode ser uma informação, um aviso, um erro, ou pode ser algo fatal. Tá? O fatal é que impede você de usar a aplicação. O erro é algo que está errado, valor errado, alguma coisa, mas a aplicação continua funcionando. Um aviso é algo que deve chamar a sua atenção, mas não impede muita coisa. Tá? E um info é informação, né? Existe cadastrado com sucesso, é um info. E aí, baseado nesses níveis de severidade, o elemento HMessage tem esses atributos, ó, warn style, info style, erro style. E você pode passar aqui no CSS dizendo que se vier uma mensagem de warn é green, se vier uma mensagem de info é blue, se vier uma mensagem de erro vai aparecer na cor vermelha. E esse elemento de mensagem ele também vai mostrar o detalhe da mensagem e o sumário de uma mensagem. Uma mensagem é gerada. A gente já viu isso aqui, mas vamos ver como é que uma mensagem a ser exibida aqui é gerada lá no seu código JSF, né? Então você tem aqui, ó, se login é inválido, vamos supor que você está validando aí um login, né? Se login é inválido, então instancie um objeto FacesMessage, e aí como eu só estou passando um string no construtor de FacesMessage, eu estou passando o sumário dele, não estou passando o detalhe.
um detalhe não vai ser exibido porque ele não existe. Existem outros construtores de face message que recebem um segundo string, que é o detalhe da mensagem. O que é o detalhe da mensagem? Você pode estar dizendo aqui, ó, login ou sem inválidos. É o sumário da mensagem. O detalhe da mensagem poderia ser, será que você não está com o Caps Lock ligado? Lembre-se que o seu login é o mesmo que você usa para acessar o seu e-mail. Coisas desse tipo, né? Detalhes para tentar mostrar, será que a tecla Caps Lock não está ligada? Será que você já pediu o cadastro para acessar esse sistema ao seu administrador? Enfim, detalhes são informações mais complementares do que o sumário. O sumário simplesmente está dizendo que esse login ou senha está inválido. Eu instancio a mensagem, eu pego o Faces Context, que é onde eu devo adicionar a mensagem para ele poder aparecer no Message. Aqui embaixo eu estou atribuindo, ó, variável Message, nível de severidade. A própria classe Faces Message tem um monte de variável de constante de classe. Para você não precisar lembrar dos códigos, você simplesmente faz face message.severity erro, então isso vai ser um erro. E aí eu estou dizendo, ó, adicione essa mensagem ao form login. Tá? Aqui, se eu passar null ao invés de um string, é uma mensagem global. Se eu passar o id composto do componente, é uma mensagem para aquele componente. Então, se aquele componente tiver um hMessage, como é o caso aqui, ele tem, ó, tem um formulário chamado form e o nome dele é login. Vai ser o nome composto dele, form login. Eu tenho que me lembrar lá no código, o ID dele não é simplesmente o ID do próprio componente input, né? O próprio componente input, porque ele está dentro de um form, ele é um componente de um container. Form é um container. Então o ID completo dele é esse. É uma coisa chata, porque às vezes a gente esquece e aí a mensagem de erro não aparece. Você vai saber por quê? Porque esse ID aqui está incompleto, ele não acha o componente. Mas ele disse para você que gerou a mensagem. Se você olhar o log lá do sistema, você vai ver que ele disse, ó, a mensagem foi gerada, mas não tem onde exibir. Pelo menos isso aí ele avisa para você. Existe a mensagem global, né? Mensagem global, você não endereça para nenhum componente. Você passaria null aqui, ó. Primeiro parâmetro aqui, em vez de um string, você passa null. Tá? Então, nesse caso, a mensagem cai aqui no hMessage. Certo? E você pode especificar que apenas mensagens globais sejam exibidas aqui. Por que isso? Porque você pode ter na mesma página um hMessage lá no topo da página e do lado do campo login você pode ter um hMessage para o login. O que vai acontecer quando der erro no login? A mensagem vai aparecer duplicada. Ela vai aparecer aqui nesse hMessage, vai aparecer nesse hMessages porque a opção de global only é falso. Então o hMessage vai exibir a mensagem, porque ele exibe qualquer mensagem específicas e globais. Tá? O default é esse. Vai aparecer no hMessage, que é específico do componente. A mensagem apareceria lá em cima da página, do lado do componente input. Ora, eu só quero que apareça aqui no hMessage mensagens que sejam globais, ou seja, não endereçadas a um componente específico. Então eu posso mudar o valor default de global only, que é false, para true. Ele só vai exibir mensagens que sejam realmente globais. Mensagens endereçadas a um componente terão que ser exibidas no hMessage daquele componente. Da mesma forma aqui você pode alterar vários estilos de cores aí para o nível de severidade da mensagem, tá? Painéis. Os painéis são usados para você fazer layout dentro da sua página, tá? A sua aplicação é muito simples, é uma aplicação descartável, você pode até lançar mão de painéis, mas existem formas mais modernas de você fazer isso, principalmente se você domina CSS. Então, o Panel Group, ele agrupa componentes, o Panel Group é mais usado. Já o Panel Grid é você usar a tabela para fazer layout. O Panel Grid gera uma tabela HTML e você posiciona os elementos como se fossem células dessa tabela. Certo? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. O Panel Group aqui, ó, ele agrupou uma imagem e um output text. Então, esses dois componentes aqui, agora, eles são tomados, são vistos como um componente só, que é esse painel aqui. Tá? Então, quando eu estou passando aqui, ó, rendered igual falso aqui, ó, ele não vai exibir nem a imagem, nem o texto. Tá? Porque se o painel não é para ser exibido, nada que está dentro do painel vai ser exibido. Claro que aqui eu passei fixo, só para exemplificar, mas isso aqui podia ser uma expressão, de acordo com o perfil do usuário, ele vai exibir ou não vai exibir essa imagem seguida desse texto. Tá? Vai ser um ícone aí, indicando algum aviso, né? Que só o administrador poderia ver esse aviso. E aí o que é que ele gera, o Panel Group? Gera um spam. Vai gerar um spam com um elemento HImage e o texto do output text fixo dentro do código lá HTML.
Já um panel grid, o que é que ele gera? Ele gera uma tabela. Ó. Eu estou dizendo que o meu grid tem 2 colunas. Vocês observam que tem alguns componentes de tabela HTML aqui, alguns atributos de tabela HTML, como cell padding, border, width, né? Todos esses componentes são de tabela porque o panel grid, na verdade, ele se transforma numa tabela. Ele vira uma tabela HTML. Qual é a lógica do panel grid? Como você disse que ele só tem 2 colunas, o primeiro componente que você colocar dentro dele, no caso esse output label, vem para a primeira célula da primeira linha. Primeira linha e primeira coluna. Então esse label veio para cá, ó, nome. O segundo componente, esse input text, veio para a segunda célula da primeira linha. O terceiro, aí ele pula de linha, ele vem para a primeira coluna da segunda linha. O quarto, vem para cá, vem para a segunda célula, segunda linha, segunda coluna, né? A quarta célula do grid, que é na segunda linha, segunda coluna. E aí eu botei aqui um panel group para pular essa célula daqui para que o botão entrar ficasse alinhado com esses aqui, ó. O panel group gera o que, pessoal? Gera um spam, né? Vai gerar um spam, ele gerou um spam aqui vazio, somente para pular essa célula para poder botar o botão de entrar aqui, certo? Isso é um truque muito usado quando você usa panel grid. Se não tivesse esse panel group aqui, o command button iria aparecer aqui embaixo, ó, porque ele pega na ordem em que os componentes aparecem aqui dentro, tá? E se eu quisesse colocar nessa célula o output label já junto com o input text aqui na primeira célula, então eu tinha que envolver esses caras num panel group aqui, ó. O panel group é visto como sendo um elemento só e em cada célula do panel grid você pode colocar um elemento. Então se você quiser colocar 2, 3, 4, 5 elementos, tem que reuni-los no panel group. E aí o panel group é visto como um elemento só, aí dessa forma ele entra na célula, tá bom? Os formulários são obrigatórios na hora que você usa componentes de entrada de texto, tá? Inputs, do tipo de digitação, input text, input secret, text area, e os inputs de seleção, né? Botão de rádio, campo de seleção de select, né? O famoso combo box, listas, seleção simples ou seleção múltipla, checkbox agrupados e assim por diante. Então você precisa desses componentes dentro do form, senão ele não funciona. E o form, pessoal, ele nem tem action nem tem método, porque um form sempre usará o método post. O action, na verdade, ele fica no componente command button. O action fica aqui, ó. Então você pode ter dentro de um formulário mais de uma ação. Você pode acessar um método se o botão for entrar, e você poderia ter botado outro botão aqui, ó, botado entrar aqui do lado botado o botão cancelar, para executar outra operação se o usuário clicar em cancelar. Então, você pode ter vários actions dentro de um formulário. Ao contrário do HTML, cada form só pode ter um único action. Tá? Isso porque o action fica no botão e não no form. Então aqui tem um exemplo de um formulário, né? Quem vai submeter esse formulário é esse command button. Sempre são os componentes command que submetem os formulários. Você precisa de um deles, senão o seu formulário não só vai ser submetido se você usar JavaScript, como aqui, ó. Então no one click desse command book ele checa se a password está correta, né? Ele vem aqui, ó, pega aí com JavaScript esse elemento aqui. Em seguida ele pega o elemento confirma, verifica se eles são iguais. Se são iguais, ele submete o formulário. Se não são iguais, ele gera um alerta, tá? Esse exemplo foi mais para mostrar para vocês que vocês podem integrar JavaScript facilmente no JavaScript, ok? E aí você chega nos componentes de entrada de dados, tá? Componentes de entrada de dados, na verdade vou mostrar essa tela que fica mais fácil da gente falar sobre eles. Você tem um componente input aqui, ó, cujo valor já veio dessa propriedade testString, desse bin chamado form. E ela é read-only, ó, pode alterar, tá? De repente tem um código aí, você quer que seja exibido no formato de um input, e você não tem a capacidade de alterá-lo, então você pode botar read-only. Em vez de colocar fixo aqui, o read-only também aceita uma expressão de linguagem, então ele pode ser configurado de acordo com o valor retornado por essa expressão de linguagem. Aqui você tem um campo secret para receber senha, e você colocar redisplay igual a true, quando voltar o formulário no caso de erro, a senha volta preenchida. O default é não. Questão de segurança, você tem que redigitar a senha toda vez, porque redisplay por default é false. Tá? Você está mexendo em algumas propriedades de estilo do componente input, né? Mudando a cor de background do texto. Aqui você está mudando o size, que é o tamanho físico visível do componente na tela. Tá? Isso aqui é um atributo que ele é pass-through, passa direto para o HTML. E aqui você tem o max length,
outro atributo pass-through, que ele passa direto para o HTML, que diz que é o tamanho máximo que você deve digitar aqui. Veja que ele setou um valor fixo aqui, ó, de 1 até 0, mas ele parou no 6, porque o max length aqui é 6. E o size é 10, o componente ficou maior do que esse aqui, com size 5, tá vendo? O input text area, você pode especificar, ó, linhas, colunas ou ambos, linhas e colunas. E aí o valor está aqui dentro, ó. Se o valor extrapolar aqui as colunas, ele automaticamente gera screws na horizontal e vertical. Tá? E aqui, ao invés de especificar o valor fixo, o valor do text area está vindo da propriedade data in rows desse TechBean chamado form. Perfeito? Aqui eu tenho 2 linhas, 15 colunas, tá? Esse é um componente que, na verdade, ajuda outros componentes. Esse componente, ele existe para ajudar componentes de seleção, tá? Você sempre coloca esse componente de item dentro de um componente Py, que é um componente de seleção. Mas isso a gente vê no próximo vídeo, ok? Por enquanto a gente fica por aqui.